boa noite. Sexta-feira, mais uma vez, estamos aqui novamente reunidos para mais um estudo da doutrina espírita. E hoje, dando sequência ao segundo encontro nosso sobre o assunto da mediunidade curadora. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos abraçados. Boa noite, meu caro André Sobreiro, grande abraço. Boa noite, Deja, boa noite, Henri, boa noite, amigos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para estudo desse tema tão importante, tão mistificado, né? Que é o processo de cura. Conversávamos aqui em off, né? Quanta coisa mal entendida há no movimento. E o nosso objetivo é colaborar para um entendimento mais correto, mais puro, mais kardeciano do fenômeno. Que bom estarmos aqui. Henri Neto, meu caro amigo da Paraíba, muito boa noite, seja bem-vindo, sua saudação, e já emenda, por favor, com a prece. Ok, meu caro Dejaí, caro André, também fico muito feliz de a gente estar aqui dando nossa contribuiçãozinha, que eu sei que no futuro, talvez nós não estejamos aqui encarnados, mas isso vai gerar frutos muito bons, porque os bons espíritos querem que assim seja. Então, eu queria convidar todos para que nós nos unamos em harmonia e também em comunhão de pensamentos. E pedimos aos nossos queridos, os bons espíritos, aqueles que velam por nós, aqueles que se aproximam daqueles que querem estudo sério. E pedimos também a cada um de nossos anjos guardiões que nesse momento nos ajude com conselhos, né? Eu, Djaí, nosso querido amigo André, para que a gente não cometa falhas, não cometa, porque errar é humano. Então, nós pedimos a todos que, com o nosso objetivo e a nossa vontade, a gente consiga o objetivo dessa live, que assim seja. Assim seja. Vamos, como sempre, agradecer ao canal YouTube da Livraria Espírita Rio Preto, Centro Espírita Dona Rosa, também canal YouTube, e Centro Espírita Francisco de Assis, fanpage Facebook. Essas três instituições, como sempre dizemos, são aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nós, como já é do conhecimento de todos, demos uma paradinha no nosso estudo semanal da Revista Espírita, interrompemos aquela sequência e ingressamos por esse assunto que provavelmente vai nos tomar algumas semanas, algumas sextas-feiras. Porque, como sabemos, o assunto é bastante extenso, digamos assim, na obra de Kardec, e é bom a gente voltar a frisar aqui, né, André, e logo nesse início, que tudo que a gente vai examinar aqui em torno do assunto mediunidade curadora, nós extraímos da literatura de Allan Kardec. Isso precisa sempre ficar bastante claro. Nós não estamos utilizando nenhum outro tipo de literatura. Mas, mesmo assim, resumido a isto, digamos assim, nós vamos ter uma enormidade de material que o Kardec publicou, e sem nos tornarmos excessivamente repetitivos, nós ainda assim vamos levar um bom tempo para explorar com a profundidade, com o detalhamento que a gente conseguir, todo esse material, né? Então, vamos iniciando aí. Nós estamos, então, repetindo no nosso segundo encontro para tratar desse tema. Já começamos a semana passada. E hoje, na sequência que nós elaboramos aqui para os textos, entramos pelo livro A Gênese, e eu peço, então, ao companheiro Henri Neto para dar sequência. A Gênese, os milagres e as predições, capítulo 14,
dos fluidos. Item 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal qual direção os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como o químico muda a dos gases ou de outros corpos. Combinam-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção. Outras são produtos de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Não é à toa que ele está dizendo, é a grande oficina, o laboratório da vida espiritual, que é um artigo, né, da Revista Espírita, que foi para o Livro dos Médiuns, e que Kardec começou esse estudo fabuloso dos fluidos, do fenômeno mediúnico e como é que funciona, né? Tudo esse. Então, eu vou destacar aqui o que Jair falou, que eu concordo. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal qual direção, pelo pensamento. Tá? Então, o espírito, no mundo espiritual, ele atua no mundo. Então, ele tem um pensamento, e aquele pensamento, através da vontade, ele faz com que os fluidos sejam direcionados. E aí ele vai criar formas de pensamento, né? Como está um artigo também de Kardec, escrito na Revista Espírita, se eu não me engano é de 69, sobre formas de pensamento, que vai fazer com que ele crie esses objetos. E lá nesse laboratório do mundo invisível, que nós estudamos, relembrando a tabaqueira, o fumo, o espírito estava emancipado e ele estava acompanhando uma tabaqueira que, quando ele estava acordado, ele tinha essa tabaqueira e fumava. Então, a gente vê que ele pode criar essas formas, pode criar roupa, pode criar essas coisas tudo, mas é tudo aparência, como ele está falando aqui. É a aglomeração dos fluidos e forma essa aparência. Então, a gente vê que no mundo espiritual, o espírito atua no ambiente. E nesse nosso mundo aqui é o contrário, é o ambiente que atua sobre nós. Vai atuar o frio sobre o corpo, isso vai para o perispírito, e o perispírito vai para o espírito. Então, só daqui a gente vê que são coisas diferentes. O mundo espiritual não é igual ao mundo material. Existem leis que são diferentes, como ele está falando aqui, certas leis do mundo espiritual. Por isso que nós não podemos achar que existem cidades, existem umbrais, porque aquilo são cópias. Você vai inclusive com umbral você vai materializar as penas, né? E não é assim. Então aqui a gente começa hoje o nosso estudo sobre as curas, porque é muito importante que a gente sempre perceba que o pensamento é fundamental, principalmente nessa parte das curas. Eu vou deixar com vocês dois agora. Ok, André, então volto para você. Vamos lá. Primeiro de tudo, fico feliz por ver o Edenilson conosco aqui. O pai dele está doente, está internado. Que bom que ele tirou um tempinho para estar com a gente. Desejamos ao Edenilson e ao pai dele toda a assistência possível e uma recuperação mais desejável possível. Tá? Edenilson, aquele abraço, querido. Deus abençoe aí a situação. Quero trazer uma situação específica de um amigo que justificava com essa frase aqui, ó, a última antes da parte amarelada. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. E muitos expositores espíritas que se dizem estudantes do passe acham que essa frase justifica a mão e os gestos. E eu, particularmente, não vejo dessa forma. A gente não pode confundir as coisas.
sentido aqui da mão para o encarnado, para o homem, é no sentido da mão que manipula a matéria. Eu preciso da minha mão para pegar esse mouse, para arrastar para lá e para cá, para ajustar a minha câmera, para ligar a minha iluminação. É nesse sentido, tá? Vamos tentar não confundir as coisas. Eu vou deixar a bola pingando para vocês complementarem aí, depois a gente volta. Beleza, eu concordo inteiramente com isso que você falou aí. A gente volta sempre, vai para um lado, vai para o outro, acaba sempre voltando a uma velha questão que hoje em dia aflige uma grande parte da humanidade brasileira. Dos outros países eu não sei, que se chama interpretação de texto. Pelo que o André está falando aí, e esse negócio não é de agora, né, André? Já é de algum tempo já, né? Mais de 10 anos. Pois é. Mas a gente padece desse mal há muito mais de 10 anos, realmente. Desde que quando uns e outros passaram pela educação no Brasil, né? Ditando regras, aí a coisa degringolou por inteiro, né? Mas vamos lá, não estamos aqui para isso, vamos comentar. Não se pode falar, a gente falava ainda antes de começar aqui, André, eu, Henri ainda não tinha chegado, não se pode falar de mediunidade curadora sem falar de fluidos. O estudo dos fluidos é a base, é preciso conhecer. E esse capítulo 14 a gente vai trazer. É lógico que nós não vamos trazê-lo aqui na íntegra, nem é necessário. Mas quem se interessar, porque eu acredito, sinceramente, eu tenho certeza, não só acredito, que à medida que as pessoas que ainda não viram comecem a ver esses recortes que a gente vai trazer, as ênfases, os destaques que a gente faz, os comentários, etc., eu tenho certeza que muitas pessoas irão se interessar e vão querer ir até o livro Gênesis estudar o capítulo inteiro. E essa é a intenção mesmo, que todos façamos isso. Vamos estudar. É um capítulo muito importante. Então, vamos a esse recortezinho aqui. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Bem, beleza, ok. A gente vinha tratando antes aqui de entrar nesse tema, o Henri citou, a gente vinha tratando aquele texto, aquele artigo do Kardec de 1859 da revista, que era Mobiliário do Além-Túmulo, né? Mobiliário de Além-Túmulo. E ali a gente tinha esse exemplo da tabaqueira, tinha o exemplo do cachimbo, que o outro portou lá enquanto ele se tornava visível para o menino e tal. Então, essas questões, esse estudo dos fluidos explica tudo isso, no detalhe, realmente, no detalhe. Então, agora, o André mencionou agora, não se trata de manipular com a mão. Manipular com a mão parece até uma redundância. Isso. Mas, na verdade, o espírito, ele usa o pensamento e a vontade. Esses são atributos do espírito. Vontade é pensamento. Vontade é um pensamento um pouquinho mais fortalecido, digamos assim, como define o Kardec. Então, é através do pensamento e a vontade que o espírito atua sobre os fluidos. E o que é que ele faz com os fluidos? O fluido, lembrando, é a matéria do mundo espiritual, entre aspas. Essa parte amarelada diz tudo o que ele faz com os fluidos. Imprime uma direção ou outra, aglomera, combina, dispersa, organiza conjuntos que apresentam uma aparência. Então, a gente viu aquele exemplo lá da tabaqueira, do cachimbo, e tantos outros exemplos, né, que a gente conhece. Uma forma, uma coloração determinada. Agora, olha mais essa, mudam-lhes as propriedades. Isso que é importante, pela magnetização, o espírito muda a propriedade e dá a um objeto uma propriedade diferente, qualifica aquele objeto. Como São Luís explicou ao Kardec naquela série de interrogações que ele fez sobre a questão da tabaqueira. Se a mulher tivesse aspirado, ela teria sentido ali? Teria. Ele iria espirrar? Iria. Por quê?
Porque o espírito podia colocar ali propriedades próprias para isso. Propriedade própria também é um negócio interessante, né? Hoje nós estamos bom. Então, veja só, muda a propriedade da mesma forma que um químico muda a dos gases. E aqui, o que o químico faz com todos os corpos aí, né? Combina segundo certas leis, combina. E essa expressão é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Como o Henri lembrou bem, tornou-se um artigo da revista em determinado momento, depois foi, com algumas alterações, alguns acréscimos, foi para o livro dos médiuns. A gente tem lá o capítulo 8º da segunda parte, Laboratório do Mundo Invisível, né? Esse é o título lá do... Agora, é importante destacar aqui, essa última frase que está grifada, sem amarelar, ele fala, algumas vezes, essas ações todas resultam de uma intenção. O Espírito faz o que ele quer, sabendo o que ele está fazendo, tendo consciência, propositalmente, ele está fazendo de forma proposital. Tal. Mas, em muitas outras situações, o Espírito pensa naquilo e aquilo se dá, mas ele não sabe. É uma coisa que ele produz, mas se perguntar para ele como é que ele fez, ele não vai saber explicar. Já demos aqui inúmeros exemplos a respeito disso. Basta que o Espírito pense, olha o texto ali, ó. Basta que o Espírito pense numa coisa para que esta se produza. Ele dá até o exemplo, ó, modele uma área para que esta seja ouvida. Por quê? Porque ele está produzindo aquilo se transforma numa realidade factícia, que é uma coisa momentânea, que vai durar no tempo que durar o pensamento dele produzindo aquilo. Pessoal, vocês querem voltar ao texto? André? Não, só lembrando uma coisa que vem na minha cabeça agora também, quando você falou, né? Como a rapidez, o pensamento é rápido, né? Você vê que ele pensa e aquilo se produz. O que eu estou querendo dizer é que essas formas, pensamento, como o São Luís falou, são temporárias, né? E elas podem durar o tempo que o espírito pensa nela. Mas como o próprio Kardec fala que a velocidade do pensamento é muito grande, a gente tem que prestar atenção nisso também. Eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, não, gente. O texto foi muito bem encaixado pelo Deja e ele é muito autoexplicativo, né? É só a gente entender o seguinte, não precisa de mão para nada. A gente molda, transforma o fluido pelo pensamento. Tá? O passista precisa impor as mãos, é um ato simbólico. O Cosme Massa tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, não é necessário, mas pode ser útil. Sim. Por quê? Porque a pessoa que está recebendo o passe, não entendendo o fenômeno, acha que o passista precisa impor as mãos. Um processo de esclarecimento leva à libertação com relação a essa crença na necessidade de impor as mãos. Tá? Então, impor as mãos não é um crime. Fazer gestos é outra história, né? Porque aí, se você faz gestos e trejeitos e respiração ofegante, as pessoas que não entendem o passe podem pensar o quê? Aquele passe ali que é o bom. O cara tá virando até pirueta dentro da câmara de passe. Aquele ali deve curar até o HIV, né? Então, é necessário que nós entendamos isso e passemos isso para as pessoas também, né? Essa necessidade de entendimento do que é o fluido e que ele é transformado pelo pensamento. Pensamento, não é pela imposição de mãos, porque nós vamos ter problemas graves, gente. Uma pessoa que reencarna sem os braços, por exemplo, por qualquer motivo, ou perca o braço durante a encarnação, ele não pode ser passista, se fosse realmente necessário o braço para fazer gesto. Então, o passe seria exclusivo e não inclusivo. Quando, na verdade, qualquer pessoa pode tornar-se um magnetizador, um passista, desde que queira conhecer o fenômeno e preparar-se para isso.
Então, vamos entender os fenômenos, gente, e o trabalho espírita como inclusivo, desde que a pessoa queira preparar-se, entender, para poder praticar, né, o trabalho a que ele se propõe. E o magnetismo, o passe é um deles. Quando eu disse o não lá, é na minha opinião, tá? Vamos lá, então. Se quiser, fica à vontade, vem rir. André, começamos com o Henri. Pode ser teu esse? Essa é boa, da Luísa. Alguns passistas dançam a Macarena. Ô louco, meu. Não, essa foi boa. Boa. Peço perdão, mas não podia perder essa. Maravilha. Então, vamos lá. O mesmo capítulo 14 da Gênesis, chamado dos fluidos. É assim, por exemplo, que um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo, na época em que o segundo, o encarnado, o conheceu, embora haja ele tido, depois dessa época, muitas encarnações. Apresenta-se com o vestuário, sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado se apresentará sem a cabeça. Isso não quer dizer que haja conservado essas aparências. Certo que não, porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem maneta, nem zarolho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o seu pensamento à época em que tinha tais defeitos, seu perispírito lhe toma instantaneamente as aparências que deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naqueles sentidos. Aqui, muito provavelmente, é o que ele chamou lá atrás de inconsciente. Eu duvido que algum espírito, por intenção, queira aparecer com uma cabeça debaixo do braço. Então, isso aqui eu acho que é o que ele chama de inconsciente, né? Ele se vê decapitado, molda o perispírito com aquela aparência, mas muito provavelmente não é isso que ele quer, né? Não tem consciência do que está acontecendo. Se, pois, de uma vez ele foi negro e branco na outra, apresentar-se-á como branco ou negro, conforme a encarnação a que se refira a sua evocação, e a que se transporte o seu pensamento. Todos nós tivemos centenas, talvez milhares de encarnações. Então, vai depender, principalmente no nosso caso de espírito imperfeito, a qual encarnação está sendo feita a evocação. Porque aí, naturalmente, o perispírito vai se lembrar daquela aparência e vai se moldar automaticamente. Tá? Deixo a bola pingando para vocês aí, meninos. Beleza, Henri, é todo seu. Vocês estão vendo que tudo tem a ver com a utilidade, né? Os espíritos, eles só fazem coisas úteis. E isso serve para reconhecimento. Vou dar um exemplo também que é muito, às vezes acontece nas reuniões mediúnicas, né? Em cartas, por exemplo, que é uma criança. A mãe perdeu esse filho muito cedo e não se conforma. E, de repente, tem uma comunicação, ou através da mediunidade, ou através de uma... que o espírito se apresenta como criança. Mas ele não é criança, porque não existe crianças no mundo espiritual. Só que ele toma forma para ser reconhecido pela mãe. Senão não teria sentido, né? A mãe tem aquela imagem da criancinha, tá? De repente chega um adulto, a mãe vai ficar confusa. Então, esse modo com que o espírito muda o perispírito é muito importante para que a gente aprenda uma coisa fundamental. Quando encarnados, nós somos apegados à personalidade que nós estamos encarnados. E quando desencarnamos, nós temos... Estou falando de personalidade assim, eu, Henri Neto, engenheiro, tal. E isso, a grande maioria de nós encarnados, principalmente aqueles que têm um certo destaque, juízes, se apega muito a isso, né? Um exemplo é a rainha de Rude, né? Quando ela foi evocada, ela achava que era uma rainha,
que vocês começou a falar para Kardec, cadê os escravos? Cadê? Ó, vocês estão vendo aqui meus colares, minhas joias, tudo criado pela mente dela. Um espírito totalmente orgulhoso e que ainda ficou preso nessa personalidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque, como o André falou, já tivemos milhares de reencarnações lá atrás. E isso que tem que ver, que prova que o perispírito ele não é fixo. Ele vai mudar, inclusive na própria encarnação, conforme ele esteja a situação de encarnado, ele vai mudando a densidade dele. E eu queria só comentar esse texto aqui rapidinho, de negro, branco, porque tem tanta gente que fala que Kardec é racista e não leu isso aqui. Isso aqui é magnífico. Tanto faz para o espírito se ele nasce branco, se ele nasce preto, se ele... Não tem sentido dizer que Kardec é racista, porque aqui está dizendo, para o espírito, Kardec está mostrando que não existe esse negócio de hora está branco, o melhor foi branco, o melhor foi negro. Não tem sentido. O próprio livro dos Espíritos está falando isso também. Então a gente vê que tudo é aparência. Nós não podemos confundir aparência com função. Então, se o espírito aparece sem cabeça, sem mão, isso é uma aparência. Porque o espírito nem tem cabeça, nem tem mão, ele tem uma forma que ele vai achar melhor para se apresentar. Isso é uma das propriedades do perispírito. Pois é. Vamos dar uma pincelada final, então, nesse texto aqui. É muito bom, né? A gente comentou antes aí que a gente vai passar por esse texto dos fluidos, vamos pegar muita coisa desse capítulo, é muito bom. Ele é a base para entendimento de praticamente todos os fenômenos espíritas, né? Então, é muito interessante que nós estudemos esse texto. Então, vamos lá. Nessa parte em que ele fala, por exemplo, um espírito se faz visível a um encarnado que possua a vista psíquica. Então, tá. Ele se torna visível àquela pessoa ali, aquele encarnado. Mas ele vai fazer isso sob a aparência que ele tinha na época em que eles se conheceram. Por exemplo, se ele agora está desencarnado e o sujeito o conheceu nessa última encarnação, antes dele desencarnar, foram amigos, sei lá, se conheceram, ele necessariamente se apresentará à vista psíquica desse encarnado com essa aparência que ele teve agora, porque o outro vai identificá-lo. Não faria sentido ele se apresentar, dizer, olha, eu sou fulano de tal, mas com aparência completamente diferente. Não ia fazer sentido para aquele que está vendo, encarnado, que não tem a menor noção, possivelmente, do fenômeno. O cara vai ficar sem entender nada. Então, ele vai se apresentar com aquela aparência que o outro vai poder identificá-lo. Então, se houvesse, digamos, um tipo de roupa peculiar, que o cara facilmente identificaria, lembraria que ele usava, se houver sinais exteriores como uma cicatriz, óculos, coisas assim, ele vai também se apresentar dessa forma. O Kardec chega a mencionar aí, por exemplo, membros amputados. De repente, se aquele sujeito conheceu ele faltando um braço, ele vai se apresentar da mesma maneira, faltando um braço. Por quê? Porque o outro o conheceu dessa forma. Ele assume aquela aparência, porque ele é transportado àquela realidade pelo próprio pensamento, ao ser evocado por aquilo, ou ao cruzar com aquilo com quem ele conheceu, com quem ele teve relações. A aparência vai ser aquela que ele tinha, então, na ocasião, né? Essa história do decapitado se apresentar sem a cabeça, às vezes pode ser até, em todas essas circunstâncias, muitas vezes vai ser até involuntariamente, de forma inconsciente. Ele pensa, ele vive aquela realidade, ele se transporta para aquele momento e ele se apresenta daquela forma, porque ele se vê daquela forma. Às vezes sem ter muita noção. Em outros casos, não, vai ser até para identificação, de forma proposital mesmo. Ele pode fazer isso também, né? Então, aí nós começamos a grifar essa parte que vem em seguida aí, ó. Não quer dizer
que o espírito haja conservado essas aparências. É claro que não, porque como espírito ele não é manco, não é coxo, não é maneta, não é zarolho, não está faltando a cabeça, nada disso. O que vai acontecer é que quando o pensamento dele é transportado àquela época, àquele momento, ele assume esses defeitos. Automaticamente ele assume esses defeitos. Até sem querer, até sem que seja um ato consciente. E depois que ele deixa de viver aquele momento, ele retoma lá as suas ocupações atuais no mundo espiritual, ele tranquilamente vai mudar essa aparência, que agora ele vai ocupar o pensamento com outra coisa. Olha o que ele diz aí, ó. Deixam de existir logo que o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido. Então, ele estava com o pensamento voltado àquilo, àquela realidade, ele se transportou àquele momento, àquela situação, o pensamento dele produziu essa transformação. Criou objetos, criou uma bengala, criou um óculos, enfim, né? Mas a partir do momento que ele para de pensar naquilo, muda, ele está pensando em outra coisa agora, muda tudo. Porque aquilo é criação fluídica, é aparência. Veja que isso aqui é uma base de raciocínio, né, André Henrique? Isso aqui é uma base de raciocínio, que é um alicerce que está sendo preparado aí para a gente entender outras coisas que vão se apresentar depois, né? Mais algum comentário, André Henrique? Deixa eu fazer só um adendo aqui, quando ele diz assim, ó, não quer isso dizer que haja conservado essas aparências, certo que não. O que ele está dizendo aí, gente? Não quer dizer que ele tenha mantido, desde quando ele reencarnou lá na Idade Média, a mesma aparência até hoje. A cada vez que ele muda de pensamento, que ele lembra de uma encarnação diferente, o perispírito dele se molda automaticamente, e às vezes ele nem tem consciência disso. Isso. Não quer dizer que ele tenha ficado o tempo todo com a aparência daquela encarnação em que na Idade Média ele morreu queimado, então ele se vê lá, lembra do corpo, se vê cheio de queimadura, cheio de machucado, cheio de coisas. Não quer dizer que ele tenha mantido essa aparência lá da Idade Média até hoje. É isso que ele quis dizer aqui, se eu não estiver enganado, tá? Vocês podem até complementar aí, se quiser. Não, concordo inteiramente. Henrique? Liga seu microfone. Sim, e olha, tem uma coisa que eu achei muito interessante quando eu fui assistir aquele filme Amor Além da Vida, com aquele ator comediante, eu era até fã dele, acabei esquecendo o nome dele aqui. Mas ele conta a história de que ele vai para o mundo espiritual atrás da mulher dele, a mulher dele entra em depressão e se mata e se suicida, né? É um filme espiritualista, mas tem uma coisa muito legal, aquele filme que eu vi, que é ele falando, ele vai para a pintura da mulher dele, quer dizer, o pensamento dele está naquela pintura, e o filme mostra com efeito especial ele modificando a pintura, ele andando, e as pessoas, os espíritos que estavam conversando com ele não identificavam, mas de repente, quando ele chega no final do filme, aquela pessoa que acompanhou com ele o tempo todo era o filho dele, que tinha morrido também. Então, mostra exatamente essa capacidade que tem de transformação. E realmente só quem se importa com a aparência somos nós encarnados. Por isso que os espíritos fazem isso, para que a gente reconheça. Mas, como Kardec fala, né, qualquer comunicação, a forma não importa, não. O que informa não é a forma nem a aparência, é o fundo da mensagem. Então, para os espíritos, eles se preocupam com isso. A aparência somos nós, que estamos encarnados, e a gente se preocupa muito com isso. E isso, para os espíritos, não tem muita importância. Perfeito. O que aqui precisa ficar claro, né, Deja, Henri,
e amigos, é a importância do pensamento e do fluido. Isso. Tudo isso que foi mostrado até agora, nós estamos no segundo encontro sobre mediunidade curadora. A gente não saiu ainda do ser pensante manipulando, apesar que o termo manipular não é bom, a gente já falou sobre isso, mas transformando o fluido pelo pensamento. Então, tudo isso que foi trazido até aqui, a aparência, tudo isso é para quê? Para você entender, ou para nós entendermos, que o fluido se molda pelo pensamento. Inclusive na aparência que o espírito tem através do perispírito, que nada mais é do que fluido. Esse mesmo texto aí que o Deja encaixou para a gente, vai nos dizer o quê? Que o perispírito é uma condensação de fluidos ao redor de um foco de inteligência. Ou seja, esse foco de inteligência, que é a alma, atrai para si fluidos compatíveis com a sua evolução, mais detalhadamente com as emoções que ele está sentindo naquele momento. Então, quem está em paz agora tem bons fluidos ao redor de si. Quem está com raiva por algum motivo, não tem bons fluidos ao redor de si. Tá? Tudo isso até agora é para entender o quê? O que manipula fluido é pensamento. Não é mão, não é pé, não é, enfim, qualquer outra coisa que você possa pensar aí agora. Por isso que o Kardec bate a todo instante nessa palavra aparência, que os espíritos deram uma explicação naquele texto que a gente estudou anteriormente, que é o texto da revista, né, Imobiliário de Além Túmulo. Ali o São Luís deu uma explicação clara. Vamos entender bem a aparência. Por isso que o André acabou de falar, o próprio perispírito é uma condensação de fluidos ao redor de um foco de inteligência. Então, ok. Aglomeram-se fluidos ao redor da alma, que é o foco de inteligência. Aí, esse é o perispírito. Ok? Isso. Ele não tem mão, não tem cabeça, não tem pé, não tem. Ele é uma aparência, ele assume a aparência do pensamento que o espírito dá, que o espírito tem. Que nós acabamos agora de ler o texto que comprova isso, ok? Inclusive vai mudar ao sabor da mudança do pensamento do próprio espírito, à medida que ele se transporta de uma realidade para outra, no tempo, né? No pensamento, ele pode ser evocado numa condição lá de 10 séculos atrás, por exemplo. Então, ele necessariamente, o pensamento dele vai se transportar àquela época, né? E ele vai automaticamente assumir aquela aparência daquela época. É como o Kardec cita o exemplo lá do Esopo, acho que é Esopo que chama aquele sujeito que era corcunda, que era deformado, não sei, né? Embora ele tivesse tido muitas encarnações, diz o Kardec, depois daquela, se alguém o evocar como Esopo, ele vai se apresentar com aquela aparência lá. Embora hoje ele não tenha nada daquilo. Lógico que ele já... ele dá a aparência que ele quer. Inclusive, quanto mais desenvolvido for o espírito, melhor ele lida com essas questões, não é? Perfeito, André. Dito e feito, né? Vamos lá, então. Bom, podemos seguir, pessoal? Bom, esse agora, então, passa para mim. Ainda no mesmo capítulo, seguindo, então, o nosso estudo, por efeito análogo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Então, aí ele vai entrar agora na questão dos objetos, vai citar de uma forma mais específica, digamos assim, né? Um avarento manuseará ouro. Então, o sujeito desencarnou, mas ele continua muito apegado às coisas, propriedades, etc. E é possível que ele esteja lá, envolvido com moedas, com dinheiro, coisas assim. Manuseando, inclusive. Manuseará, olha lá, manuseará. Ele crê manusear, ele crê movimentar tudo aquilo com as mãos, porque as moedas ou o ouro é criação mental dele, fluídica, então ele pode perfeitamente achar que ele está movimentando aquilo.
É bom a gente trazer de volta uma situação aqui para a gente entender bem. Os amigos já comentaram, mas eu não sei se ficou claro para todo mundo. No caso da rainha de Udi, por exemplo, que ela falava para o Kardec: olha as minhas joias, olha como é que eu estou vestida, olha que não sei o que, lá, me respeite. Ela produzia todas aquelas joias, tudo aquilo lá com o pensamento dela, mas ela achava que aquilo era real. Ela é Exato. um espírito atrasado, um espírito que não tinha consciência daquilo. Para ela, aquilo era real mesmo. Agora, aquele outro espírito, jamais esclarecido, ele também produz com o pensamento dele, mas ele sabe que aquilo não é real. A gente tem que estabelecer essa distinção, né? Um militar trará suas armas, seu uniforme. Aqui ele está dando exemplos, né? Ilustrando. Um fumante, o seu cachimbo, ele pode até acender ali, soltar fumaça, como aquele do menino que a gente viu no texto da revista lá, né? Que ele se fez visível ao menino fumando um cachimbo, inclusive tinha fumaça, o menino via a fumaça, né? Um lavrador, a sua charrua, os seus bois. Olha só, aí o pessoal lê essas coisas aqui e fala, tá vendo? Tem Vocês dizem animal. que o Kardec, vocês dizem que o Kardec falou que não tem animais no mundo espiritual? Olha aí no texto aí. É. É coisa de louco. Mas tem quem Não fala isso. entende, né? Não entende, né, Jair? Aquela história da Lê e não interpretação. entende, mas olha lá, tá vendo? Tá falando isso. Uma mulher velha, a sua roca. O que ele está falando aqui? É um exemplo de uma senhora que estava habituada com a costura. Roca, acho que é uma coisa de costurar, né? Eu não sei direito o que é. Mas se ela tiver com o pensamento naquilo, ela vai estar manuseando, do jeito que ela costumava fazer. Para o espírito, que também ele é fluídico, esses objetos fluídicos são tão reais como o eram no estado material para o homem vivo. Para ele é real aquilo. Mas, pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Essa parte amarelada aí é de uma grande importância dentro desses estudos todos, né? Essas criações fluídicas no mundo espiritual, que assumem aparências, por exemplo, vamos dizer assim, um ônibus, um tal de aeróbus, por exemplo, uma fonte jorrando água ali continuamente, ali, inclusive com luzes, um edifício, né? Um edifício com fachada, com escadaria, com tudo. É até difícil a gente, André e Henri, se vocês puderem depois comentar alguma, se acharem interessante, como é que. Porque o espírito não está sujeito à lei da gravidade. Né? O Exato. perispírito é imponderável. O perispírito é imponderável. Como é que ele vai Exatamente. precisar de escada? Como é que ele vai precisar de escada para subir de um andar para outro num daqueles prédios que eles dizem que tem lá, né? Passo aí, primeiro para você, Henri. Então, eu vou citar uma coisa do livro Nosso Lar, que quando eu li, eu não acredito nisso aqui, não. Ele diz que lá no Nosso Lar, os espíritos podem volutar, quer dizer, né? Só que não fazem por caridade, porque tem uns que não conseguem, a explicação totalmente sem sentido nenhum, lógica nenhuma. Né? Quer dizer, então eles fazem para que todo mundo fique igual. E, na verdade, a gente sabe que existe a propriedade, inclusive, é que eles não têm peso. Porque o fluido, como Kardec falou, e era conhecido da ciência do século XIX, a gente está no auge da Revolução Industrial. A gente tem a grande maioria tem o trem a vapor. Então, o fluido, naquela época, para os engenheiros, para os arquitetos, para os cientistas, tinha um sentido. Então, você tinha o fluido calórico, você tinha o fluido da eletricidade. E o fluido que Kardec está falando aqui, quando o cientista não sabia o que era aquilo, era um fluido. Que fazia.
Tanto é que o magnetismo, a força magnética, foi descoberta muito tempo depois, chamada de fluido magnético, e Kardec faz questão de dizer, olha, não confunda o fluido magnético com o fluido magnético que a gente conhece, não, que são coisas diferentes. Então, o fluido que a gente está falando aqui não é gás, não é condensação, é uma coisa que a gente ainda não tem noção, mas nós sabemos das propriedades que foram ditas pelos espíritos, nós sabemos também que o espírito consegue modificar, fazer tudo isso que falou. Então, a gente vê em determinadas literaturas mediúnicas uns absurdos que fogem totalmente às concepções que Kardec e os espíritos passaram para nós. Uma dessas é que o Dejaí acabou de falar. Como é que os espíritos vão precisar de uma escada se a lei da gravidade é uma lei da física determinista do mundo material? Não tem sentido precisar de uma escada. Outra coisa, espaço. Né? Por que será que os espíritos falaram que não tem espaço, não tem uma região no idoso? Não existe uma região circunscrita na erradicidade. Porque espaço é o quê? É uma necessidade do mundo físico. A física definiu espaço, né? Relação de tempo. Quando você tem tempo, velocidade, espaço, são três grandezas da física. Você vai variando uma, vai variando outra, mas isso são conceitos da física. E será que tem espaço no mundo espiritual? Então a gente tem que ver isso. Que não, as leis da física são para o mundo material. Por isso que no começo ele fala de certas leis do mundo espiritual que são diferentes. Né? Quer ver outro exemplo também que o pessoal já falou da escada? E a alimentação, que é pior ainda, que o pessoal fala que os espíritos se alimentam de sopinhas, né? Lá no livro está falando isso. Não tem sentido, o espírito não tem estômago, não tem órgãos, né? E se você, a 254 do Livro dos Espíritos, logo em seguida 257, destronam totalmente essas histórias de cidades espirituais, de hospitais espirituais, né? De centro de apoio, de creches no mundo espiritual, porque não tem sentido, são coisas que os espíritos não necessitam disso. Para começar, é claro, no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médicos, uma das propriedades do perispírito, por ser fluido, é ter penetrabilidade. Então, você não tem como criar uma região circunscrita, porque os espíritos não são impedidos de entrar em nada. Então, você cria uma cidade que tem uns canhões de laser, está lá no livro, inclusive, e você não usa isso para quê? Para defender os espíritos, para não entrar, os espíritos do umbral não entrarem ali. Então, você vê uma sequência de distorções, uma sequência de coisas que contraria totalmente a base fundamental da teoria dos fluidos, que é a base da ciência espírita. Então, a partir disso, a gente vai estudar os fenômenos mediúnicos, as comunicações mediúnicas, né? Então, se você quebra isso, a ciência espírita fica sem função. Uma coisa que é explicada com lógica, com razão. E se você começa a criar coisas no mundo espiritual e dizendo que é uma cópia do mundo material, você está totalmente equivocado. Isso não é espiritismo. Agora, eu me lembrei de uma coisa, acho que Dejaí também já passou por essa situação, só para dar uma ilustração aqui do que a gente está falando. Quando a gente estava dialogando, acho que já passou por isso na mesa mediúnica, né, Dejaí? O espírito chega para a gente e fala assim: você não está vendo, não, que eu estou. Ou seja, né, o espírito começa a conversar com a gente, conversar comigo: olha, eu estou passando por isso, e a gente fica, né, conversando: você não está vendo isso, não? Então, eu sempre senti muita dificuldade, inclusive, e eu acho que era muito importante, em toda reunião, ter um vidente, para que o vidente desse dicas para a gente, né, quando a gente estivesse dialogando. E Kardec fez isso. Kardec usou o vidente o tempo todo. O senhor, a gente falou muito sobre ele, que eu sou meio ruim de nomes. Adriano, então. Então, tudo que ele via, Kardec fazia as observações, checava com os espíritos, ia fazendo uma série de checagens, e ele foi montando tudo isso, né? Então, quando você tem um médium vidente, e essa leitura aí dos bois também,
tem que tomar cuidado, porque o que vai acontecer? Como o Jair falou, um vidente vê um espírito com bois, vai dizer, ó, tem ver com cachorro, isso é famoso, né? Dizem que vê o pessoal com cachorro e aí o cara deduz que lá tem animais. Não tem, gente. O livro espírita é bem claro com relação a isso, né? E isso tudo é fundamental para que você entenda que não é uma cópia. E é assim que a gente está começando, né, Dejaí e André, com essa nosso estudo, que promete muita coisa pela frente ainda e promete também desmistificar muita coisa. E é necessário o que ele já falou. É uma base que a gente tem que manter, né, Dejaí e André? Porque senão a gente se perde, que é o que está acontecendo no meio espírita. Eles não mantiveram essa base de entendimento e aí você abre espaço para um montão de teorias que não tem sentido. E o pessoal, por não saber, aceita. André? Nada a acrescentar, deixa. Vocês foram muito felizes no comentário de vocês. Maravilha. Então, acho que dá tempo para mais um texto aqui. Deve dar. Henri Neto, volta para ti. Item 18, do capítulo 14. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderantemente papel no organismo. Pela sua expansão. Papel, viu? Papel no organismo. Papel. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Desde que os fluidos se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispíritico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de, ainda mais, guardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos serão sempre os mesmos, porém, serão sempre os mesmos enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Então, a gente está vendo o seguinte, primeira coisa, isso é fundamental. No meio espírita tem o negócio de achar que o mau espírito é um demônio, é aquele que chega, você atrai, ele vem, domina você, não é bem assim. Não é bem assim. Uma das coisas que a gente sempre falava lá na casa, olha, você quer se livrar de determinadas obsessões, mude o seu pensamento. Não adianta nada você pedir uma ajuda de reunião mediúnica e se você não mudar o seu pensamento, o seu comportamento, se a gente numa reunião mediúnica esclarecer um espírito, outro entra. Então é fundamental, porque os pensamentos, a gente não pode esquecer, gente, que nós somos espíritos e o pensamento é fundamental para nós. E aqui, olha, eu queria destacar uma coisa importante, né? Qual é esse papel preponderante no organismo? Como o perispírito ele é ligado molécula a molécula, existe uma relação muito íntima com o corpo. E Kardec define o perispírito como fio condutor das sensações do corpo para o espírito. Ele até fala o fio elétrico das sensações do corpo para o espírito. Então, é justamente nessa hora que a medicina, a gente está falando em cura, tem uma grande diferença entre a medicina oriental da ocidental. A oriental trata as causas, a ocidental os efeitos, os sintomas. Mas qual é a causa de tudo? Então, quando o espírito tem problemas e acontece dele passar por dificuldade, depressões, uma série de coisas, isso vai afetar o organismo. Isso vai afetar. Né? E existe essa relação. Então, toda causa de doenças, de perturbações, que o Mesmer chamou de crises, né, são oriundas, né, da causa principal, que é o espírito. Claro que nós temos a parte de vírus, de bactérias, tem essa parte orgânica toda, mas a grande principal causa de todos os males do organismo vem do espírito, né?
Inclusive, na época de Kardec, se acreditava, no século XIX, que se você fosse num pântano, num lugar que tivesse ar ruim, você podia pegar doenças. A gente sabe que não é isso que acontece. Mas é fundamental esse texto para ver como é importante nossos pensamentos em cima da saúde do corpo, principalmente. Muito bom, André. Esse texto que está em estudo aí é seu agora, pode ser? Vamos lá. Aqui é o que o Henri leu, vou só comentar, né? Eu preciso, na verdade, trazer um comentário relativo ao texto anterior. Eu ia comentar e acabei esquecendo. Vai lá. Kardec vai dizer nesse texto, do capítulo 14 da Gênesis, que o perispírito ainda é fluido imponderável. Vocês tinham falado isso já, mas é bom sempre lembrar. Porque tem crença no movimento aí absurda, né? Ainda é fluido imponderável. E olha, se tem gente pensando pelo espírito, né? Se fosse energia, como se costuma dizer, de alguma forma os físicos já teriam captado. É porque tem massa, né, André? Se fosse onda eletromagnética, como determinados espíritos dizem, a física já tem plena capacidade de captar ondas magnéticas dos mais variados comprimentos, frequências e etc, etc. E nesse caso, a existência da alma, a existência do ser pensante que emitiria essas ondas eletromagnéticas estaria comprovada cientificamente. Aí seria até fácil. O espírito pensa, cria a onda eletromagnética, a antena capta. Se você descartar os encarnados, só sobra os invisíveis. Então, lembremos-nos sempre dessa frase de Kardec nesse capítulo 14 da Gênesis, gente. O fluido do perispírito ainda é imponderável, tá? Ele ainda não se torna ponderável. Por exemplo, você mede a velocidade do vento. Não precisa nem falar, por exemplo, peso, né? O peso de um equipamento qualquer aí, o peso de um sei lá, do seu carro, do pneu, o peso desse mouse. Isso é matéria mais grosseira que você mensura de várias formas, né? Peso, comprimento, altura, largura, etc, etc. Tá? Mas, por exemplo, a velocidade do vento já pode ser calculada. A previsão do tempo pode ser calculada aí com alguma precisão, né? Apesar que eu, particularmente, se eu estiver pensando em ir para a praia e a previsão do tempo falar não vá, porque vai chover, aí eu vou. Porque não chove. Porque eles erram mais do que acertam. Mas tudo bem. Relativa à precisão. Mas o fluido, o perispírito ainda é imponderável. Não adianta querer medir, não adianta querer cortar um pedacinho para colocar como é que chama? No microscópio. Não existe isso, tá, gente? Não confunda as coisas aí, por favor. Voltando para o texto aqui que a gente estava comentando, né, que foi lido pelo Henri e comentado por ele também, esse trecho grifado aqui no começo ele é muito importante. O perispírito transmite ao corpo as vontades do espírito, as vontades da alma. Mas quando a gente pensa em vontade, a gente sempre pensa o quê? Eu preciso pegar esse mouse. Eu venho aqui com a mão e pego o mouse. Não é só isso. Pela palavra pensamento, Kardec entendia os atributos da alma. As emoções também são pensamentos. É por isso que o pensamento faz bem ou faz mal para o corpo de acordo com aquilo que o ser pensa. Então, a saúde está relacionada à qualidade dos pensamentos por causa do perispírito. Porque antes desse fluido se espalhar, e, gente, você não precisa ser médium para você, quando você chega perto de uma pessoa com raiva, parece que automaticamente você começa a abrir a boca de sono. Já deve ter acontecido com todos vocês. Não precisa ser médium. Exatamente. Olha só. Aquele fluido está se esparramando ali. Tá? Antes de inundar, antes de contaminar um quarto, o ambiente interno de um carro, esse fluido está no próprio perispírito e
altera momentaneamente o funcionamento do próprio corpo. Então, o nosso amigo Navarro, ele tem uma fala muito interessante. Até por uma questão de egoísmo, ame. Faz bem para você. Porque o primeiro que vai receber o bem, do amor, da paz, é a própria pessoa. Exato. O primeiro corpo afetado pela emissão fluídica é o próprio, né? Exatamente. Apenas dando um enfoque no que o André falou, gente, da imponderabilidade do perispírito, o pessoal fala tanto que o William Crookes provou, né, a existência do espírito, através daquele estudo do agente Kate King, né, e da média Florence Coopes. Eu fui ler o material dele há muitos anos atrás. Quando eu vi que ele pesou, ele falou, eu pesei a Gênere, e o peso dela é diferente da média. Eu falei, meu Deus, como é que vai pesar uma Gênere, gente? Vocês estão entendendo? Quebra. Essas coisas que assim, eu fico vendo. Ficção, isso tudo é ficção, cara. Ficção. E o pessoal pega isso, né, gente, e bota na doutrina, como se fosse prova científica. Aí você fica. É como o André falou agora, pô, tem nada a ver esse negócio. Quer dizer, o pessoal é tão assim inocente, eu sempre procuro ver por essa forma. Tão inocente que vai engolindo tudo, vai engolindo tudo. O simples fato de você saber, isso não é André que está falando, nem Dejaí, nem ainda, está no Livro dos Espíritos. Se você ler o Livro dos Espíritos, você já vai saber. Tem lá na parte que fala do perispírito, ele fala tudo sobre o perispírito. Aí você lê o Livro dos Espíritos, você pega um artigo, como esse do Lindo Cruz, falando que pesou, você fala, peraí, que história é essa? Depois ele fala que cortou o cabelo da Gênere, que colocou, guardou. Depois ele fala que mediu a pulsação. Caramba, tem coração. Então, assim, é uma verdadeira ficção, como um romance, como que o pessoal falou. Mas era para dar ênfase que o André está falando que é fundamental. Deixa eu dar uma pinceladinha rápida nesse texto. André, você concluiu o seu comentário? Fica à vontade, deixa. Vou dar uma pinceladinha rápida para a gente concluir, que nós já atingimos aí o nosso horário de hoje, né? Aí o André já comentou, o Henri, eu só queria destacar a última frase aqui. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Veja que aqui, às vezes, a pessoa lendo rapidamente não entende o que ele quis dizer aqui, né? Você está num ambiente, existem diversos espíritos, digamos, maus, entre aspas. Ele colocou aí, maus espíritos, né? Então, esse ambiente está afetado pelos fluidos desses maus espíritos. Se esses maus espíritos forem afastados, o ambiente vai melhorar, né? O ambiente vai melhorar. Só que isso que ele fala no final, cujos perispíritos, porém, quer dizer, o perispírito daqueles espíritos maus continua sendo o mesmo. Ele não se modificou, ele não melhorou, não aconteceu nada, simplesmente foi afastado. De forma que ele não está mais prejudicando esse ambiente aqui. Agora, o perispírito dele continua o mesmo, a não ser que ele se melhore, e ele se melhorando, aquele espírito, automaticamente o seu perispírito vai acompanhar essa melhora. É só essa observação que eu queria fazer. Se vocês quiserem fazer mais algum acréscimo. Para mim. Maravilha? Ok, moçada. Então, vamos às nossas despedidas. André Sobreiro, a palavra é sua. Valeu, gente. Obrigado por mais uma noite muito agradável, muito produtiva. Foi muito gostoso estar com vocês aqui. A gente aprende bastante, vê detalhes que a gente não via, percebia nuances que a gente não estava conseguindo. E é sempre muito, muito agradável a companhia de tantos amigos. Valeu, até a próxima. Alguns na quarta, outros na sexta, enfim. Até a próxima. Maravilha.
Henri Neto, suas despedidas, meu amigo. Como o André falou, agradecer primeiro por vocês estarem aqui conosco na sexta-feira, né? Véspera, não sei aí no sul, mas aqui vai ser feriado na segunda-feira. Aqui as festas juninas são muito fortes. Mas, agradecendo a vocês, e principalmente André, Jair, a gente está aqui estudando juntos, né? E saber que é importante o estudo das obras fundamentais de Allan Kardec. Espiritismo só em Allan Kardec. Um abraço e boa noite a todos. Muito bom. Obrigado, André. Obrigado, Henri. Abraço a cada um, abraço a todos que estiveram conosco. E, repetindo, André, para alguns até quarta, para outros até sexta. Bom fim de semana. Beijo. Que Deus nos abençoe. Pois não? Para alguns até amanhã cedo também, eu e o Fábio lá no canal da Michelle. Eu com certeza estarei assistindo. Valeu. Boa lembrança, André. Que horário que é? Às 8. Amanhã às 8, canal do André, canal da Michelle também lá no... Só a Michelle para me fazer acordar cedo no sábado mesmo. Só. Ainda mais para falar de espiritismo. Valeu, moçada. Aquele abraço. Bom fim de semana.